Bem, amigos do canal, estamos aqui mais uma vez promovendo um vídeo aqui com vocês. Trouxe mais uma grande profissional aqui para a gente bater um papo hoje. Vamos falar um pouquinho de gestão de qualidade, vamos falar de embalagem, vamos falar de várias coisas. Ela tem uma formação em química, tudo muito interessante. Então a gente vai fazer um bate-papo aí. Vamos tentar ser o mais sucinto possível, o mais rápido possível, para caber tudo o que ela pode oferecer para a gente aqui. E se Deus quiser, a gente vai fazer outros vários vídeos aí para explicar tudo da carreira dela. Então já vou abrir a palavra para ela e é com você, Rita. Muito obrigada, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Boa noite. Eu sou a Rita Pompei. Como o André falou, eu sou formada em Química e sou apaixonada por Química, sempre fui, desde o colegial. Fiz colégio técnico em Química, daí eu fiz Unicamp, Química, e no mestrado eu fui para Engenharia Mecânica, mas também trabalhando com Química, a parte de Engenharia de Materiais, cerâmicos. Aí eu fui fazer doutorado, fiz na parte de farmacêutica, química farmacêutica. Eu não defendi minha tese, infelizmente, por algumas questões, mas aprendi bastante coisa sobre química farmacêutica, trabalhei com lipossomas, é bem, muito interessante. Nessa área, conheci muita gente dessa área no mundo também, e realmente é um tema extremamente interessante. Tenho muitos amigos que são acadêmicos, né, que trabalham em universidades, com pesquisa, são professores também, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, então, são vários amigos que trabalham em diversas áreas, da química e da bioquímica, por exemplo, tem a ver com, tem alguns que tem umas áreas muito atuais, como microplásticos, né, a ambiental, então tem vários amigos da minha turma, né, são super amigos ainda, a gente é super amigo, e eles têm a vida acadêmica. Eu gostei de fazer mestrado e doutorado, gostei de conseguir aprender a aprender. Eu acho que quando você faz um doutorado, você não fica com medo de aprender mais nada. Então, assim, aquela questão se aproxima de você, se mostra a você, e daí você perde o medo de aprender. Então, hoje, o que o pessoal chama de lifelong learning, né, que é aprendendo para a vida toda, eu aprendi lá atrás, no doutorado, né, e eu acho isso muito interessante, eu sou muito curiosa, e, claro, eu fiz química, né, então eu sou extremamente curiosa, então eu gosto muito de aprender. Logo depois do doutorado, eu comecei a trabalhar rapidamente com pesquisa e desenvolvimento na área de matérias-primas para cosméticos e farmacêuticos, mas mais cosméticos. Foi muito breve, né? Foi rápido, assim, a inserção na indústria. Não, é outra realidade que ninguém tinha me contado, assim, é completamente diferente do que o acadêmico, tá? É outra dinâmica. E então foi breve minha passagem, mas eu me apaixonei por cosméticos. Saindo dessa indústria, eu fui atrás da aula de química também, né? Que também eu gosto muito de dar aulas, né? Eu dei muita aula particular, eu dei muita aula de graça, eu dei muita aula de dança, né? Eu fiz flamenco por 20 anos, então eu dei aula de dança também. Mas eu gosto muito de dar aula de química, de ciências, eu me empolgo muito. Eu tenho um sobrinho de 10 anos que diz que vai ser químico, que vai ser pesquisador. E a gente sempre está trocando ideias. Mas aí eu entrei numa empresa, trabalhava com cosméticos, com dermocosméticos. Dermocosméticos são cosméticos, esse nome é de marketing, tá? É como cosmecêuticos. Ela não existe no Brasil como regulatório que exista esse nome. É o nome de marketing, mostrando aqueles produtos que são mais desenvolvidos para questões de pele, de envelhecimento, de clareamento, esse tipo de coisa, de que o dermatologista normalmente indica para a pessoa que tem essa vontade. Lá, eu peguei o desafio de ser de desenvolvimento de cosméticos. E quando você entra no desenvolvimento de cosméticos, não existia fábrica, tá? Era só uma empresa de marketing. Mas eu era a questão técnica, então eu tinha que desenvolver, fazendo parcerias com
fornecedores de matérias-primas, fornecedores de embalagem, terceiristas de produção de cosméticos, né? Para poder desenvolver os produtos, lançar, testar, tudo isso foram com parcerias com laboratórios, com indústrias, com fornecedores. E conheci muita gente de fornecedores da área de matéria-prima no Brasil e de embalagem, pessoas maravilhosas que me ajudaram muito. E aí a gente lançou vários produtos no mercado, é uma empresa de Campinas, mas atendeu nacional, ainda atende, né? E lançamos vários produtos da Dermacosméticos com visitação aos dermatologistas. E uma parte interessante, além de desenvolver os cosméticos, ir até a fábrica, fazer a interface de fabricação, de transformação de tecnologia, de transferência, de aprovação do produto, eu também era responsável por treinar a equipe de vendas, que era muito gostoso. E também era responsável por ajudar o pessoal de marketing, né, a fazer o material para os dermatologistas. Então, nessa época, eu tive que, de novo, aprender muito, porque eu sou química. Então, o que eu sei de pele? Eu sabia muito pouco, sabia, né, muito básico. Aí tive que aprender muita coisa sobre pele. Foi nessa época que eu fiz uma especialização em cosmetologia, né, na Racine, em São Paulo. Foi uma delícia também, foi pesado, porque era final de semana, mas foi ótimo, aprendi muita coisa. Mas eu também tive que aprender por mim mesma sobre os mecanismos da pele, para poder falar com os dermatologistas. Então, uma química, fazendo desenvolvimento de produtos, tendo que falar com o dermatologista. Isso foi muito desafiador e muito bom. Assim, eu gostei muito porque parece que realmente usou muito do meu intelecto, assim, sabe? Foi muito forte, assim. Eu tive que me desenvolver muito rápido nessa área de conhecimento. Então, eu fiquei apaixonada pelas ações das matérias-primas, né, dos ativos cosméticos na pele. E sempre continuei aprendendo isso. Mesmo quando eu não trabalhava mais com isso diretamente, eu continuei aprendendo, porque eu gosto muito desse tema. É um tema que eu amo. Então, qualquer seminário de matéria-prima, webinar, todas essas coisas, falando de pele, falando de matéria-prima, falando de ativos cosméticos, eu estou ali participando. Não todos, mas os que eu posso, eu participo, porque é uma área que me encanta muito. Muito bem. Nessa empresa, eu trabalhava diretamente com terceirizações, ou seja, a empresa que é uma indústria cosmética que faz terceirização para você. E, num determinado momento, essa empresa viu como eu era extremamente crítica, chata, para não falar chata, assim, eu era muito crítica, porque o produto tinha um alto valor agregado, era muito caro, então eu tinha que tomar muito cuidado com a formulação, com a embalagem, com o processamento, tudo. E eles gostaram muito da minha visão, do jeito que eu era, e me convidaram para trabalhar na empresa. Por quê? A empresa era uma terceirização de cosméticos, não tem marca própria, e tinha clientes, tem ainda clientes, como, por exemplo, Natura, Boticário, Unilever, L'Oréal, Mary Kay, eu sempre esqueço. Agora tem Procter, né? Na época não tinha Unilever, Axé, eu sempre esqueço de alguém. Kimberly Clark. Então, era uma empresa que precisava desenvolver a área de qualidade, o sistema de qualidade, porém, esse profissional também precisava ter um lado que tinha que ter muito relacionamento com o cliente, né? Falar inglês, porque tinha muita gente que vinha na época, isso foi em 2007. Existiam muitas empresas que vinham para o Brasil para procurar a industrialização no Brasil, para, ao invés de importar, fazer a transferência de tecnologia para o Brasil, e ainda existe isso, tá? Muito. Porque fica mais fácil por conta de impostos e também por conta de logística e tudo mais, né? Você, ao invés de importar todo o produto, você fabrica aqui com a tecnologia que fabricou na origem e então distribui pelo Brasil, para o Brasil, tá?
Alguns deles também são exportados, mas a maioria era realmente o comércio, o mercado Brasil e América Latina. Então, eu tive que ter muito contato com as pessoas de qualidade dessas empresas, mas também pesquisa e desenvolvimento. Por quê? Porque era uma empresa, na época, mais menor, né? Então, os profissionais pares meus, nós éramos poucos pares, assim, a gente tinha uma força grande de trabalho, mas poucos pares de gerência para poder falar. Então, eu sempre estava ali dando apoio para o pessoal. Nesse ponto, nesse tempo, eu aprendi muito sobre fabricação de cosméticos e invase de cosméticos. Quando a gente fala de qualidade, gestão da qualidade, aprendi muito também. Aprendi de pesquisa e desenvolvimento, aprendi de desenvolvimento de reator mesmo, de adição de água, de aquecimento, resfriamento e tudo mais. Assim como linha de invase de cosmético, como coloca o rótulo, como coloca o rótulo, como enche, se produto espuma, se não espuma, se faz aquela loucura, se vaza a embalagem. Então, foi uma época muito movimentada da minha vida e nós tínhamos que resolver vários problemas de qualidade. Então, eu sempre falo para as pessoas até hoje que a criatividade do erro é uma coisa impressionante. A gente tem várias não conformidades, né, que a gente chama de não conformidade na indústria, mas sempre acontece uma nova, assim. Então, a criatividade do erro é igual à criatividade humana, ela não para. Isso te faz ter que se desafiar para resolver aquela questão, né? Então, esse período foi muito intenso, eu aprendi bastante, e como eu tenho, apesar de eu ser uma pessoa mais enérgica, né, às vezes séria, às vezes não, aqui eu tô sendo muito simpática, mas assim, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. Então, eu me dei muito bem com os meus clientes, com os clientes, né? Assim, a gente teve muita interlocução. Uma outra coisa também, como nós éramos fornecedores, e a gente tinha bastante input de áreas, Johnson Johnson, esqueci isso. A gente teve bastante input de vários clientes, eu me coloquei no lugar de aprendizado mesmo, porque eram empresas, algumas empresas tinham 100 anos, 50, 80, empresas que existiam no mundo inteiro, ou mesmo no Brasil, que existiam há muito tempo. Então, essas empresas tinham muito para ensinar, né, assim, e eles estavam à disposição para ensinar. Eu peguei muita gente na época que realmente estava totalmente disposto a ensinar. E mesmo quando eu saí dessa empresa, até o fim, eu encontrei clientes que sempre estavam dispostos a dividir, compartilhar. Na época que eu saí, já era também de mão dupla, porque tinha todas essas empresas, gente nova nessas empresas, e tinha gente que era nova no mercado. Até a empresa era nova. Então, começou aquilo que eu já tinha aprendido, começou, então, essa divisão, esse compartilhamento. Então, sempre foi muito um compartilhamento de conhecimento sobre cosméticos, sobre todos os problemas de cosméticos, problemas de embalagens, problemas de bulk, que é o granel, problemas de gestão da qualidade com pessoas também, como fazer aquela coisa, como não fazer. Eu tive muitos clientes extremamente professores, né, assim, que eram muito professores e eram muito generosos, e dividiam mesmo, sem prejudicar nenhuma confidencialidade, que a gente sempre teve, a gente conseguiu dividir muito, compartilhar muito experiências, que é o que faz a gente crescer, né? E, ao longo do tempo, nós vamos ver o mercado mudando, o formato dos produtos mudando, o formato dos mercados mudando, o formato da logística mudando, e a gente tem sempre que ir se adaptando. Quando eu saí da empresa, eu era gerente da qualidade, mas eu tinha passado, a empresa
foi comprada por uma outra francesa, né? Daí eu fiquei metade do tempo também nessa francesa, também de industrialização de cosméticos, sem marca, né? E aumentou a gama de clientes, né? Ficou mais internacional, né? Quando eu saí, eu comecei a trabalhar com consultoria. E a consultoria, também trabalhei com empresas de cosmético terceiristas. Parece que as pessoas se gostam do meu trabalho em terceiristas. Por quê? Porque a gente tem que falar com o cliente, tem que entender o que o cliente está demandando, tem que traduzir isso na qualidade ou no desenvolvimento. Essa ponte entre o que o cliente está pedindo e o que a gente vai fazer, eu sempre fiz. Então, com consultoria, eu trabalhei muito com isso também. Trabalhando na área de qualidade, trabalhando na área de desenvolvimento, de validação, até de processo. Então, também ajudando as empresas a estruturar o seu processo por exemplo, o ciclo do pedido, desde que entra o pedido, sai, e sempre com terceirização. Desde que entra o pedido, as compras de matérias-primas, então toda a cadeia, como como esse processo é estruturado. Tem a ver com gestão da qualidade, na verdade, porque você vai escrever todos os procedimentos, vai definir os fluxos todos, quais são os fluxos, e isso você vai traduzir depois em procedimentos e documentos para aquela empresa, com aquela empresa que ela pode se basear naquilo para poder funcionar. E é com isso que eu trabalho hoje, né? Eu trabalho com a consultoria SV Consulting. A gente tem um lado de educação forte também, né? Depois eu vou falar rapidinho de educação. A gente tem um lado de educação forte, mas a gente também trabalha dando consultoria técnica mesmo para as empresas. Então, se você tem um problema de produção, se tem um problema de qualidade, problema com a qualidade, então tudo isso nós auxiliamos. Tem a parte da logística também, tem a parte de PCP, compras, tudo, a gente também está preparado, tem pessoas, né, que se agregaram, que trabalham conosco, que também conseguem dar esse tipo de oferecer esse tipo de serviço. Depois de um tempo, trabalhando na SV, junto com a consultoria, a gente começou a se preocupar bastante com a questão da transformação digital e indústria 4.0, né? Então, esse é um tema que a gente vem trabalhando bastante em várias frentes, na questão da transformação digital dentro das empresas, indústria 4.0, e eu também trabalho mais como adaptação, né, entender qual que é a transformação digital. Hoje, a gente olha mais para a maturidade digital da empresa, nós conseguimos fazer esse diagnóstico também da maturidade digital, mas a gente está empenhado em várias iniciativas para poder usar a 4.0 na empresa, nas embalagens, por exemplo, com código de barra, com QR Code, a interatividade, então tudo que envolve o 4.0, a gente também está ali o tempo todo trabalhando e se inserindo. Que mais? Pessoalmente, eu também dei aula, né, de química para pessoal de farmácia, um tempo, mas depois eu fui convidada a dar aula de cosmetologia mesmo, desenvolvimento, em institutos de cosmetologia, por exemplo, o IPUPO, em Campinas, em São Paulo, e também a Racine, que eu tinha estudado lá atrás, agora eu sou professora da Racine também, dando aulas relacionadas à empresa cosmética, assim. Então, eu não falo só de desenvolvimento ou só de qualidade. A última aula eu falei de indicadores, né, então, assim, gestão de risco, então, realmente envolve tudo. O que eu entendo é que quando a gente chega, assim, onde eu cheguei, assim, a gente tem que ter uma visão de tudo mesmo, né? Como eu trabalhei numa empresa
que não era tão gigante, ela era média, e a gente tinha que se unir, os gerentes, a gente teve que se unir para trabalhar junto, eu tive que aprender de todas as áreas, então os meus parceiros também me ensinaram muita coisa, né? A gente teve que aprender junto. Eu ensinei e eles ensinaram, então eu aprendi muita coisa. Lógico que eu não sou especialista em logística, mas aprendi muita coisa das dificuldades da logística, aprendi muita coisa das dificuldades de compra de matéria-prima, da armazenagem, da área de utilidades, né? Todos os problemas. Eu era muito responsável pela parte de auditorias internas e externas também, então eu tinha que saber de tudo. E eu fui a responsável técnica por 10 anos também, então tinha que saber de tudo mesmo. Tinha que entender tudo o que estava acontecendo para não ter nenhum problema. E toda essa experiência, tudo eu levo para as minhas aulas, porque eu acho que o mais interessante de você mostrar nas aulas, claro, tem a parte teórica, mas o que a pessoa está esperando ali é a sua experiência em frente àquele desafio, aquele problema, aquela não conformidade. E isso é que eu tento levar, né, a minha experiência para mostrar para as pessoas como eu me coloquei em frente àquele desafio. E eu sempre falo que a gente tem que procurar ajuda e oferecer ajuda, né? A gente tem que estar junto na empresa, sim, para poder resolver. Nunca eu procuro culpa. De quem que é a culpa? Culpa não adianta nada. Não adianta culpa procurar culpados. Não adianta. Não adianta nada. Tá? A gente tem que procurar resultados e também temos que nos unir para, olha, erramos, errou aqui um dia eu, um dia ele, um dia aquele lá, vamos tentar não errar mais. É assim, vamos fazer com que a gente consiga construir esse processo de uma maneira que a gente não erre mais. E é isso, falando um resumo muito resumido da minha vida. Muito interessante. Aí eu fui, conforme você foi falando, eu fui vislumbrando várias coisas, assim, a questão, né? Como você posicionou a questão de quando você trabalha numa empresa de médio porte, naturalmente a gente vai não só por ser menor, tá todo mundo mais juntinho, né? Você acaba entendendo os processos, eles estão mais próximos e a interação é mais rápida, né? Sim, Então a gente acaba realmente acompanhando, vivendo aquela experiência. E os impactos são maiores, né? Uma falta de material para uma multinacional é o impacto. Para uma média empresa, faltar uma matéria-prima, parou tudo. parou. Então a gente acaba sendo mais impactado dentro desse contexto geral, tudo. Mas a questão de trabalhar com a qualidade é algo que você acaba se tornando um hiper especialista, né? Porque você tem que saber de tudo para você saber como fazer para Sim, entregar bem feito, né? Então tem que. é. Na qualidade, eu sempre fui a gerente da área de controle de qualidade e de gestão, de garantia da qualidade, né? Então, sempre foi o total, nunca foi uma parte só, né? Então, como eu sou química, eu amo a parte de controle de qualidade de laboratórios, amo laboratórios. Então, eu entrava nos laboratórios, era uma delícia para mim. Ali era meu espaço, meu caminho, adorava. Mas eu não podia ficar muito tempo no laboratório, porque como você é gerente, você tem que trabalhar muito mais com gestão de pessoas e problemas do que com problemas químicos. Porém, a gente já teve, sim, algumas questões de caráter químico, onde eu tive que ir lá ajudar a resolver. E Uhum. para mim isso era uma delícia. Então, teve uma facilidade para mim, nesse caso, de ter nessa empresa, e na última empresa que eu trabalhei como consultora, né, por volta de 6 meses, interinamente, como gerente da qualidade, também era responsável pelas duas áreas, garantia e controle. Isso faz com que você consiga ter uma visão melhor, lógico, não quero dizer que isso sempre precisa ser, não, mas ter uma visão melhor, porque sempre um influencia o outro, né? Uhum. Controle de qualidade é muito demandado dentro de uma empresa, certo? Então, quem for trabalhar controle de qualidade numa empresa cosmética ou alimentícia, né, ou farmacêutica, que é a parte mais química, mais farmacêutica desse pessoal, tem que entender que realmente é extremamente demandado.
Então, na área cosmética, você não vai fazer só análises simples. Hoje em dia, o nível de análises aumentou muito, aumentou. Então, equipamentos que eram só de universidades ou grandes empresas também existem nas médias, né? Ou essas médias e pequenas também fazem parcerias com laboratórios para fazer essas análises. Então, análises de HPLC, quem sabe você vai saber que está fazendo CG, esse tipo de coisa, infravermelho, todos os equipamentos, todo o instrumental que a gente utiliza, também se utiliza em laboratórios cosméticos, tá? E como eu disse, quando a gente não tem dentro da empresa, nós temos muitos laboratórios de serviços de análise que trabalham com isso. Então, um profissional que gosta de controle de qualidade, que quer ir por esse lado, ele tem que entender que ele tem que aprender não só o básico, como também as questões mais modernas, até de microbiologia, tudo que é mais moderno, né, as microbiologias rápidas que hoje estão começando a voltar muito forte, né, de ATP, e também todas as questões novas de pesquisa e desenvolvimento que o pessoal faz para estabilidade, como reologia, por exemplo. Foi abandonada, o pessoal faz um pesquisa e desenvolvimento, mas tentando trazer de volta para controle de qualidade. Então, a pessoa, estou falando agora para o profissional que gostaria de ir para controle de qualidade. Vai ter que aprender, vai ter que entender, vai ter que fazer um curso, ou dentro da empresa ou fora da empresa. Ele tem que estar capacitado para fazer as análises simples e as análises mais complexas. Por quê? Porque numa empresa não é como numa faculdade que está fazendo mestrado. Numa empresa, uma pessoa que está preparando amostras, por exemplo, ela sempre prepara as amostras, é uma técnica que prepara amostras. Essa pessoa sai de férias. Ou essa pessoa tem algum problema, não vem naquele dia. Ou essa pessoa está fazendo um curso da própria empresa, então vai ficar um tempo ausente. Então você tem que fazer o simples também, né? E o complexo. Tem que aprender a fazer tudo e tem que estar disposto a fazer tudo. É claro que a gente não vai pegar um analista de HPLC para ficar o tempo todo fazendo amostra, não é isso. Se perder dinheiro, a empresa não vai fazer isso. Mas a pessoa tem que saber o que influencia no trabalho dela e também procurar saber como fazer. Por quê? Porque a empresa sempre vai precisar de ajuda. Sempre vai ter alguma necessidade, sempre, sempre, sempre. É muito dinâmico isso, né? São pessoas que estão trabalhando ali, que têm vidas, que têm problemas, que têm férias, né? Que têm várias questões. E existem forças-tarefas, às vezes, quando falta matéria-prima. A gente teve uma crise de matéria-prima, né? 2022, principalmente, final de 2021, 2022, ainda está no mundo. E aí, a gente tem que correr atrás para analisar a matéria-prima, por exemplo, quando chega, porque está todo mundo esperando ali. O PCP está ali. Então, vamos colocar todo mundo para analisar. Então, essas pessoas têm que saber. Está falando de controle de qualidade. E também saber trabalhar sob pressão, que é onde é pressionado por conta de tempo, principalmente quando a gente fala do produto final, microbiologia, né? A microbiologia tem que aguardar e tal. Então, sempre o pessoal, e aí, já está pronto? E aí, já está pronto? Já está pronto? O pessoal quer expedir, quer vender. Então, tem essa pressão. E eu aconselho também que, como qualidade dentro de uma empresa, dentro do Brasil, a legislação aqui, ela é avançada. A Anvisa, ela é moderna. Então, as leis são avançadas. Uma pessoa do controle de qualidade, uma pessoa da empresa qualquer, mas no controle de qualidade principalmente, que é onde você está aprovando matérias-primas, embalagens e produto final e produto intermediário, você tem que fazer muito registro das coisas e com muito cuidado. Várias empresas têm isso automaticamente, e você faz inputs de dados diretamente no computador. Várias empresas têm o mesclado, os dois, né? Ou a instrumental faz o input de dados, mas você também faz. Várias empresas não têm, né? Assim, tem empresa pouco que você tem que ir lá e escrever mesmo. Mas é muito difícil ainda hoje você ter um lugar que esteja totalmente computadorizado, ou seja,
digitalmente instalado. Em grandes empresas farmacêuticas você vai encontrar muito disso. Mas nas cosméticas ainda não está assim. Então, tem que prestar muita atenção com o registro de todas as análises, de todos os detalhes, do seu nome, da data, daquilo, realmente aquilo que está pedindo. Não precisa fazer mais do que aquilo, mas aquilo que está pedindo você tem que registrar. E é uma parte chata da qualidade. Não só do controle, como de toda a parte da qualidade. É registro, né? Você tem que escrever sempre muita coisa. E essa é uma parte chata que a gente tem que fazer. Muita coisa a gente está tentando substituir. Por exemplo, eu falo bastante de logística, no armazém, você tem monitoramento de temperatura. Tem armazéns com monitoramento e controle. Por que eu falo monitoramento? Monitoramento é quando você não tem ar-condicionado, nem câmara fria, nem nada. Você só está monitorando mesmo para entender como que é o ciclo no ano, o ciclo de calor. Ciclo de frio e de calor naquele armazém, nas posições altas, baixas, tudo mais. E numa câmara fria, você está realmente controlando. Muito isso era feito no passado, as pessoas iam lá e olhavam uma vez por dia o termohigrômetro, mostrando qual que era a temperatura e a umidade, ou 2 vezes por dia. A gente pode substituir isso, em vários lugares foram substituídos com aqueles smart tags, né, que você consegue colocar, e ele mede não só pontualmente, ele mede realmente de 1 em 1 hora, ou de meia em meia hora, uma semana. Você retira aquele USB, coloca no computador e carrega. Garante a assertividade dos registros. Né? Isso. E você pode até fazer mais digital ainda, não precisa nem retirar nada, ele simplesmente manda o sinal por Bluetooth e você consegue colocar. Então, é claro que a digitalização das coisas, tudo digital, toda essa parte, ajuda muito. Mas quando não tem que fazer de qualquer maneira, né? Então, eu falo, não deixem de fazer, porque isso é muito importante para construir a carreira da pessoa. A pessoa fica conhecida dentro da empresa como uma pessoa séria, quando ela leva isso a sério. De qualquer área, né? De qualquer área. Realmente a área tanto a farmacêutica alimentícia, né? Eu passei pela farmacêutica alimentícia, de cosmetologia passei também, porque acabava envolvendo os três segmentos. Entendi. O grupo Centroflora, que eu trabalhei Sim, quando outro jovem, doutor. na hora que você falou de HPLC, me veio uma história, nossa, fantástica. Até tirar minha linha de raciocínio aqui para contar essa história que é muito legal. Eu era da produção, eu tinha que entregar, né, o produto o final, era o responsável pela entrega. E eu ia lá e ficava, né, com a analista de controle falando, viu, saiu o resultado do HPLC? Saiu o resultado? E assim, a gente teve uma questão de importação da equinácea púrpura. Nunca, ó, faz mais de 20 anos isso aí. Sim. E eu não esqueço do nome da planta, porque a gente tinha que chegar a um teor de fenolfitaneildo, alguma coisa assim. Tinha que chegar a 0,2. E a gente extraía, e não chegava nem 0,02. Nossa. Nem 10% do que precisava. E o dia de entrega chegando. E eu falei, meu, e agora? A gente não vai conseguir entregar esse produto, porque não chega nem 10%. Porque daí a gente não conseguia nem fazer a homogeneização com outros itens e tal. Aí eu me lembro que na época eu cheguei e falei assim com o gerente da qualidade na época, eu falei assim, viu, e se a gente pegar todo o produto que nós temos já acabado no estoque, mais o que a gente tem de raspa, o que tem de concentrado, e a gente fazer um lotão só, né? Será que a gente não chega? Aí toca todo mundo analisar. Aí, por exemplo, tinha produto acabado que tinha feito 6 meses atrás, que estava com teor mais alto. Então foi indo. Rita,
a gente conseguiu atender o pedido assim, ó, no teor mínimo do mínimo, ali no limite, e a quantidade exata do pedido nessa condição. Eu me lembro que foi assim, uma coisa muito marcante para mim, porque Sim. realmente ele falou, puxa, as análises, a gente analisava tudo e ficou na cabeça, né? HPLC. Na hora que você falou HPLC, nunca mais eu esqueci disso aí. Ficou É, uma coisa na cabeça, né? Bem bacana, realmente. normalmente HPLC é usado para encontrar teor nos produtos, nas Isso. matérias-primas e nos produtos acabados. Então, é isso mesmo. Foi bem bacana essa fase aí. E quando você comenta essa parte de qualidade, realmente, né, a gente dentro do nosso país, tudo, como cultura, tudo, né, a gente tem bastante dificuldade de ter essa disciplina, desse engajamento, né, das pessoas, de entenderem que o registro, ele é um ato produtivo, né? Sim, sim. As pessoas entendem essa parte burocrática como algo, ah, não, eu estou perdendo tempo, eu poderia estar produzindo mais. Não, eu dos Você meus está treinamentos, produzindo também. é uma Aquilo é uma etapa, produção sua, é é uma uma etapa da etapa do seu produção. processo. Você tem que registrar. E quanto mais assertivo for, mais a gente encontra, né, como você bem citou, as não conformidades. Rita, quantas não conformidades que vocês trataram de um jeito, depois trata do outro, e nunca consegue resolver porque as informações não vinham do jeito que deveriam vir, né? Ah, ou Correto. vinha alguma coisa deturpada, ou vinha alguma análise, né? Em auditorias, né, a gente vê muito isso, né? Os auditores pegam uma lista lá que tinha que marcar a temperatura o dia inteiro lá, o cara tá lá. Nem terminou o dia, já tá tudo preenchido já, 90, 95, 90, 95, né? Isso é clássico, né? É Brasil, é Brasil. Então, é complicado a gente, né, que já viveu qualidade, né? Eu não fui responsável propriamente pela qualidade, mas fui como um gerente industrial um, um fervoroso, porque eu sei que o meu resultado depende de uma boa qualidade, né? A Sim, gente só vai mascarar por um tempo, né? Uma condição, se a gente não atender os padrões de qualidade, os requisitos de qualidade. E dentro desse segmento, tanto farmacêutico, o alimentício e o de cosmetologia, eles são muito sérios, né? sim, Existe realmente uma seriedade porque ele lida com a vida das pessoas, sim. né? E eu cresci numa indústria aeronáutica, depois eu fui para uma né, que teve esses três vieses aí, e depois eu fui trabalhar numa automotiva, onde Entendi. se cobrava muito, mas não necessariamente, se não apontasse tal, poderia, sair, né, o produto lá na frente. As margens eram muito largas, né? Então a gente é difícil, né? Os padrões de treinamento, os padrões das pessoas, e, e como eu tinha falado, e você corroborou comigo, as pessoas precisam entender que o registro é parte da produção, é parte Sim. do seu processo. O que você falou, André? Eu acho que a questão é a gente ter cultura, né? A gente criar uma cultura da qualidade. Por quê? Quem faz qualidade não é a gestão da qualidade, é a pessoa que está fazendo. Então, Uhum. se eu estou fazendo, produzindo aquilo, eu tenho que produzir com qualidade. A gestão da qualidade vai só atestar que aquilo realmente foi feito com qualidade. Até que chegue no momento de maturidade da empresa, que ela não precisa mais de inspeção, de inspetores e tudo mais. Ela tem qualidade já incutida na sua mente de cada colaborador. Então, é cada colaborador que faz a qualidade. Então, isso tem que envolver alta liderança, tem que envolver toda a fábrica, todos os parceiros, todas as áreas, gerências, para entender que quando a gente fala de qualidade, está falando de qualidade aqui. A pessoa que faz é que faz com qualidade. Então, realmente é uma cultura, treinamento. É sempre assim, você tem que desenvolver. Isso foi algo que eu tive que desenvolver por muito tempo, né? No Brasil é difícil, porque você falou, a gente tem
um nível de escolaridade não tão alto, né, assim, mas a empresa que eu trabalhei, pelo menos o pessoal tinha colegial completo, né, que agora é segundo, que é o médio, né, completo. Então, você tem que trabalhar com essas pessoas e entender que tirar esse ranço de produção com qualidade é muito difícil, né? Porque tem um ranço. Ah, que ele vem aqui bloquear meu produto porque a qualidade não. Gente, não é isso. Você não fez com qualidade. Não é você. A sua esteira está ali com algum problema. A sua linha está com algum problema. Não é a qualidade que é culpada disso. Claro, existem erros da própria gestão da qualidade? Existem, as pessoas são humanos, eles podem errar, né? Podem errar numa análise, numa amostragem, podem, isso acontece. Mas o pessoal tem que ser muito bem treinado para poder fazer uma coisa correta. Mas, assim, eu sempre trabalhei na questão do vamos entender, vamos ouvir, vamos orientar. E depois de um tempo eu tive um chefe muito legal que ele entendeu tudo isso. Ele vinha com esse mindset, né, de que realmente qualidade quem faz é quem faz. E a gente estava ali para orientar o que tinha que fazer, né? Como fazer o correto, o que é aceitável, é isso, tudo mais. Então, foi um produto, uma época de construção muito legal, assim, muito próximo, né, de produção com qualidade, justamente para poder mostrar que um não estava contra o outro, não, ao contrário, a gente estava no mesmo barco, era a mesma empresa. Se a empresa afundasse, ia todo mundo junto, se a empresa voasse, ia todo mundo junto. Então, a gente tem que entender isso, a gente tem que perceber isso, certo? E isso não é uma coisa simples, é uma coisa de cultura, de tratar isso sempre, de que tem que vir de cima, tem que vir de baixo, tem que vir de todos os lados, para as pessoas entenderem que elas são as responsáveis pelo aquilo que elas fazem. Né? Elas são responsáveis. Mas, como você falou, né, a questão do registro. Tem muita gente que era de produção lá atrás, que também, a liderança também não gostava de registro. Então, você tem que convencer essas pessoas também, mostrando que isso é uma parte da etapa, né? E olha, não é fácil, mas a gente consegue. O que é interessante desculpa, só para terminar, é que é interessante a transformação digital pode ajudar muito aí, né? Quando você transfere grande parte do registro em automatizado, né? Por exemplo, pesagem. Ao invés de a pessoa ficar pesando e tal, a pesagem já passa automaticamente, já é registrada. Já é eliminado aquele que não está dentro do peso. Existem muitas coisas que podem ser utilizadas, às vezes mais baratas, às vezes mais caras, então depende da empresa se tem essa questão de investimento. Mas existem soluções que são possíveis dentro do bolso de cada um, que ajudariam muito nessa área, né, de registros de processos. Sim. É o ponto realmente que eu queria colocar, né? Como você comentou dessa questão da indústria 4.0, como realmente hoje se faz muito necessário a gente trabalhar com os registros, todo qualquer acompanhamento, ele tem que ser digital. Nós não conseguimos mais conceber essa. E hoje a automação ela evoluiu muito. A China como um todo aí, ela teve esse boom tecnológico e trouxe muitas alternativas e acabou barateando, né, toda essa estrutura, tudo. Então ela traz muitas inovações, muitas formas de controle automatizadas, medidores eletrônicos, sensores, Sim. a mil, assim, que não cabe mais a gente manter essa desculpa, né? Falando, não, é caro para a gente controlar. Não, o caro é o problema que vai gerar lá na frente. Nossa, muito E caro. você não vai ter o controle, você não vai ter rastreabilidade, você não vai saber qual lote que deu problema, e aí você, né, realmente vai entender o quanto custa tudo isso, né? Isso mesmo. E realmente é um viés assim que as empresas elas precisam entender muito e muito rápido, porque esse é um investimento que ele já é
Assim, na minha concepção, ela é tão importante quanto a um processo de desenvolvimento de produto, né? O desenvolvimento das técnicas de automação dentro da fábrica, ela tem que caminhar em paralelo com o desenvolvimento do produto, porque são os dois que vão entregar um bom processo e um bom produto, né? Sim. Tem que caminhar numa harmonia. Não adianta estar desparelhado. Eu tenho um excelente produto, mas o meu processo é falho, o meu processo é errôneo, eu não consigo garantir estabilidade desse processo para garantir um produto com qualidade lá na frente, que é também um grande viés, né, da qualidade. A qualidade sofre muito porque ela tem que, como você bem disse, tem que controlar, acompanhar, só que a indústria não oferece uma estabilidade, né? Um dia sai verde, outro dia sai laranja, outro dia sai roxo, né? Exemplos hipotéticos aí, né? E como que a qualidade vai fazer o que com isso aí? Ela vai, como você bem citou, vai bloquear, tá fora do padrão, né? Eu não posso trabalhar. Então tem que entender que o que está na mão de operador, que é fazer o bem feito ali, tranquilo. Agora, quando um operador tem que analisar 5.000 itens num dia todo de trabalho e ele garantir visualmente, isso aí você tá dando um tiro no pé. Então, investir realmente nesses controles que eles vão trazer bastante resultado para as empresas aí. E é legal demonstrar tudo isso, né? Uma cadeia histórica aí mostrando como foi isso aí. Outro negócio legal que eu achei assim, que você demonstrou, que como a gente não vive eu vivi mais a área industrial de automóveis, mas existe uma grande analogia também, porque nós, como produtores de baterias automotivas, a gente tinha isso também. A gente produzia bateria, aí vinha a marca do Bosch, Volkswagen, Peugeot, colava a etiquetinha deles e ia embora. Entendi. Quem que fez? Foi a Volkswagen, né? Para o cliente final lá, quem que fez? Foi a Volkswagen. Mas quem fez foi essa fábrica de bateria que eu trabalho. Sim. E é o que você bem explicou ali, né? Esse processo de terceirização, né? Você acaba No caso, desenvolvendo. só para deixar bem claro, né? Porque no caso da terceirização que a gente trabalhava, o produto sempre foi do cliente. Então, o cliente tinha todas as rédeas, todo o desenvolvimento, todas a gente tinha que fazer toda uma transferência de tecnologia para poder produzir o produto dele, né? Então, Legal. era bem específico, né? Não tinha muito isso que você falou, que eu entendo. E no caso, quando a gente fala de cosméticos, no Brasil a legislação é clara, tem que colocar, sim, o dono da marca, mas você tem que colocar quem fabricou também. Sim. Então, no rótulo sempre tem quem fabricou. Bem pequenininho lá embaixo, assim. Não, mas tem quem fabricou e o responsável técnico, tem sim. E, além da marca, né? E fabricou para que fábrica também. Porque às vezes um produto, engraçado isso, um produto cosmético ele pode ser liberado, registrado na vigilância para ser fabricado dentro da própria fábrica do cliente ou dentro de uma ou duas ou três fábricas terceiristas. Né? Foi feita a transferência de tecnologia, foi registrado esse produto que está nas fábricas terceiristas, ele está registrado na vigilância sanitária para poder ser fabricado, entendeu? Sim, legal. Então é um pouco diferente, mas eu entendi. Há um processo de homologação, libera-se ali aquela linha, por exemplo, tá? Sim. É bem bacana. Tem a analogia entre os termos, é bem interessante, realmente. Sim. Eu me lembro que a gente produzia para Natura. Que legal. Fazia o Natura, o extrato de jambu, que é o princípio ativo do Natura Cronos, né? Sim. Aí tudo, conforme você foi contando, eu fui lembrando, assim, eu gostava também bastante dessa empresa. Essa empresa foi uma empresa muito que me lançou no mercado, assim, uma empresa de donos dinamarqueses, tal, com outra cultura, Sim. me deu uma bagagem muito interessante de como se portar, como trabalhar, tudo.
Então, né, é como a gente fala, né? Querendo ou não, europeu, europeu, né? Olha, eu tive bastante. Eu gosto muito de americanos também, assim, das empresas americanas, né? As Cobro culturas, bastante. Uhum. e algumas brasileiras também são exemplares, assim. Então, realmente não tem como falar que é só europeu. Eu acho que depende da empresa mesmo. Sim, Sim. são empresas que têm culturas fortíssimas e você aprende com elas, né? Muito bacana, Rita. Agradecer mais uma vez pelo nosso bate-papo aqui, né? Conseguimos falar bastante, Sim, faltou. E eu vou estender um convite para, como você falou de uma área que eu adoro, a gente fazer uma aula de cosmetologia. tá bom. Pegar, explicar para a gente, contar como que é o processo produtivo, o que, que pode dar certo, o que pode dar errado, e a gente fazer um vídeo mais para frente aí, quando tiver uma disponibilidade sua, para a Tá. gente falar um pouquinho de cosmetologia mesmo, para relembrar os Perfeito. velhos tempos meus lá, como que é a análise de HPLC, como funciona. É legal, de contar o Né? ciclo todo de como que E é, né? o Dentro de ciclo uma empresa. produtivo, a É, o gente ciclo montar. produtivo, né, e tudo mais. Legal, é gostoso. Eu monto uma exposição, assim, para a gente falar, assim, numa próxima vez, tá bom? Show de bola. Então, estamos combinados sobre isso. Tá ótimo. Agradecer mais uma vez e estamos juntos aí nessa empreitada de passar educação para esse povo aí do Facebook, do YouTube, do Instagram. Virar um pouquinho essa engrenagem aí, que tem muita gente contaminando esse meio. Eu agradeço novamente o seu convite, tá? Foi muito gostoso conversar. E justamente com esse objetivo de trazer para jovens profissionais essa visão, eu estou super à disposição, tá bom? Show de bola. Obrigado. Nada, boa noite.